Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma infração que, olha, sempre gera muita dúvida na estrada, a famosa infração do eixo suspenso, lá do código 6685. Para a gente entender isso direitinho, sem deixar nenhuma ponta solta, preparei um roteiro bem bacana. A gente começa entendendo a infração em si, depois mergulha na lei, vê o que acontece com quem não cumpre, como é feita a fiscalização, alguns detalhes técnicos importantes e, no final, um exemplo prático para não restar dúvida nenhuma. Vamos nessa? Então, vamos lá, direto ao ponto. O primeiro passo é entender o básico dessa regra da estrada. Essa é a pergunta de ouro, né? Todo motorista que está no trecho com veículo de carga deveria ter a resposta na ponta da língua. Parece uma coisa simples, mas a verdade é que os detalhes fazem toda a diferença e podem sim acabar em multa. A grande questão não é se pode levantar o eixo, mas quando a lei permite que ele fique lá em cima. E para a gente decifrar esses detalhes, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. Bora ver o que a lei fala sobre esse assunto. Lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é tipo a Bíblia do agente de trânsito, essa infração tem um código próprio, o 6685. A descrição é curta e grossa. Circular com eixos indevidamente suspensos. Mais direto, impossível. E olha aí o texto da lei que dá a base para tudo isso. É a Lei 13.103, lá de 2015. Ela deixa bem claro, circular com o eixo suspenso fora do que é permitido dá penalidade. E ela ainda amarra isso com o nosso Código de Trânsito brasileiro. E aqui, tal como o legal completo, a infração se baseia na combinação do artigo 209 do CTB com o artigo 17 da Lei 13.103. O que isso quer dizer na prática? Que as duas leis se conversam para definir essa regra. Ou seja, é algo muito bem estabelecido, não é uma regra que surgiu do nada. Bom, a gente já entendeu a regra. Agora, a parte que ninguém gosta, mas que é fundamental saber, o que acontece se essa regra for quebrada? Quais são as consequências? E a primeira coisa que chama a atenção é isso aqui, a gravidade. A lei não encara isso como um errinho qualquer, não. É uma infração classificada como grave. E isso, claro, traz umas implicações bem sérias. Se a infração é grave, já sabe, lá se vão 5 pontos na CNH. E para quem vive do volante, 5 pontos é coisa pra caramba. Pode complicar bastante a vida. E claro, junto com os pontos, vem a dor no bolso. A penalidade é uma multa que vai pesar no orçamento no fim do mês. Agora o ponto mais importante de todos, talvez. De quem é a culpa no cartório? A lei é taxativa. O infrator é o condutor. É isso mesmo. Os pontos vão para a carteira de quem está dirigindo, não do dono do caminhão. A responsabilidade é pessoal e intransferível. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem visual. Infração grave, 5 pontos, multa. E um detalhe importante, não tem medida administrativa, ou seja, não tem aquilo de reter o veículo, por exemplo. E só para reforçar, o infrator é sempre o condutor. Fica fácil de visualizar o tamanho do problema. Ok, mas na vida real, na estrada, como é que essa fiscalização acontece? Quem é que pode aplicar essa multa e de que jeito? A competência para fiscalizar isso é bem ampla, viu? Tanto o órgão municipal quanto o estadual e o rodoviário podem fazer a autuação. Na prática, isso quer dizer que não importa se está numa avenida da cidade, numa rodovia estadual ou federal, a regra vale e a fiscalização pode acontecer. Agora, muita, mas muita atenção neste ponto, porque ele muda tudo. A infração pode ser constatada sem abordagem, repetindo, sem precisar parar o veículo. Um agente de trânsito pode simplesmente ver o caminhão passando com o eixo suspenso de forma errada e pronto, já pode lavrar o auto de infração. A multa chega depois, sem nem ter tido contato direto. Vamos agora para uns detalhes mais técnicos, umas definições que estão lá no manual e que ajudam a gente a entender o contexto todo. Primeiro de tudo, essa regra vale para quem? A definição oficial é essa aí, veículo de carga. Basicamente, qualquer veículo feito para transportar mercadorias. O foco da lei é totalmente nesse tipo de transporte. E aqui tem um procedimento de fiscalização que é super importante. Quando o assunto é pesagem na balança, a capacidade de carga dos eixos que estão levantados é simplesmente ignorada no cálculo do peso bruto total. Ou seja, um eixo suspenso não ajuda a distribuir o peso, naquele momento, o que pode até gerar uma outra infração, que é de excesso de peso. Uma coisa puxa a outra. E para a gente fechar com chave de ouro, nada melhor que um exemplo prático que foi tirado do próprio manual de fiscalização para a gente conectar todos esses pontos. Vamos imaginar a cena.
um caminhão carregado com cimento. A carga está cravada no limite do peso bruto total combinado, tá no talo. Só que o motorista está trafegando com o primeiro eixo do semi-reboque levantado. Pensa bem, se o caminhão está carregado, ainda mais no limite, todos os eixos têm que estar no chão para distribuir o peso direito, né? Levantar um eixo nessa situação é justamente o que a lei proíbe. O resultado? Não tem outro. Autuação na certa pela infração 606/85. Então, a gente termina com essa reflexão. A regra, no fundo, é simples. O veículo está carregado, eixos no chão. Está vazio? Aí sim pode suspender para economizar pneu, combustível. Então a pergunta que o motorista tem que se fazer sempre é essa. A condição do meu caminhão agora justifica o eixo estar suspenso? Parar para pensar nisso antes de sair pode evitar uma baita dor de cabeça, uma multa grave e 5 pontos a menos na carteira. Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.